Acabamos de assistir à tentativa de encontrar alguma alegria. Há, contudo, um passado ensombrado por violência, tragédia e apertos no coração. Estamos no nordeste da República Democrática do Congo, uma região remota que luta para recuperar depois de anos a sofrer com a brutalidade infligida pelo Exército de Resistência do Senhor, o LRA. Melanie tinha 13 anos quando foi raptada. Foi mantida em cativeiro cerca de 5 anos. Conhecemos-la 2 meses depois de ter sido libertada. Fomos as primeiras pessoas com quem ela falou sobre o que sofreu nas mãos do Exército de Resistência do Senhor. Para a proteger, pediram-nos que lhes arranjássemos um nome fictício. Caí e tentei tirar os meus sapatos para correr mais depressa, mas eles apanharam-me. Comecei a gritar tanto quanto pude. Nesse momento eles taparam-me a boca para que parasse de gritar. Depois ataram-me os braços e forçaram-me a andar. Encontrei amigos meus que também foram capturados. De manhã começámos a andar rumo a Kiswili e quando lá chegámos, eles entregaram-nos aos soldados. Chorámos. Fui entregue a um homem, mas como é que eu poderia estar com um homem naquela idade? Ainda era uma criança. A história de Melanie, infelizmente, é muito comum. O Exército de Resistência do Senhor procura jovens raparigas, sequestra-as e muitas tornam-se meras escravas sexuais. Melanie engravidou poucos meses depois de ter sido capturada. Outra jovem prisioneira ajudou-a a dar à luz, na selva. Dezenas de milhares de vidas foram despedaçadas por causa das atrocidades do LRA. E são iniciativas de base como esta que estão a ajudar as vítimas a recuperar essas vidas. A irmã Angelique tornou-se fundamental na ajuda a estas mulheres que deixaram as suas casas e chegaram aqui sem nada, à pequena cidade de Dungu. Apesar dos sorrisos, a escala de sofrimento é vasta, como se vê nas crianças e famílias massacradas, raptadas, mutiladas ou usadas como escravas sexuais. Com os escassos recursos existentes, a irmã Angelique tem feito o máximo que pode. As mulheres estão sempre a dizer-me que querem aprender a costurar. É o que elas mais gostam. É por isso que vêm aqui mais máquinas do que mulheres. Faz-lhes bem, ajuda-as a abrirem-se. Por vezes, em casa, elas não têm tempo para falar umas com as outras. Às vezes, os maridos não têm tempo para ficar com elas. Os filhos estão na escola e elas vêm para aqui. É bom. É bom para elas. Nos últimos 10 anos, milhares de mulheres beneficiaram destas iniciativas da irmã Angelique. A maioria delas provém de aldeias remotas, com pouca ou nenhuma educação. Encontrar trabalho é quase impossível para elas. Angelique ministra diariamente diversas classes, desde a costura à leitura e até à contabilidade básica. Ela tornou-se numa figura maternal. Tento esquecer o que passei graças à irmã Angelique. Quando chegamos, aprendemos que aqui as mulheres são importantes e bem tratadas. Chegamos e apresentámo-nos. Ela falou com cada uma de nós. Conversei com ela e isso acalmou a dor que tenho no peito. Enquanto Dungu desfruta de uma paz ainda recente, embora algo frágil, um pouco mais a norte da cidade, o Exército de Resistência do Senhor está ainda ativo. Apesar de ter havido dezenas de ataques este ano, a milícia está mais fraca e, ao que se sabe, resiste apenas em modo de sobrevivência. Mas ainda assim, o medo do LRA ainda se sente bem presente. Ainda é necessária escolta militar para entrarmos na zona. Joseph Kony é o líder do LRA, o Exército da Resistência do Senhor. Diz-se que tem um culto de seguidores. É procurado a nível internacional sob acusação de violação, mutilação e assassínio de civis. Dezenas de milhares de crianças são recrutadas à força para o servirem, como soldados ou escravos sexuais. A extrema violência é uma imagem de marca, como por exemplo o corte de orelhas, lábios e nariz das vítimas, como mero aviso para os outros. Juntas militares da República Democrática do Congo, do Uganda e do Sul do Sudão têm conseguido enfraquecer o LRA. Acredita-se que o Exército do Senhor se tenha dividido em pequenos grupos. Joseph Kony conseguiu escapar e hoje em dia está em parte incerta. Depois de horas de estradas difíceis e esburacadas, chegamos a Nguilima, uma pequena vila de ambiente algo tenso, situada à entrada do que é popularmente designado como o Triângulo da Morte. Somos conduzidos ao encontro de Josiane. Há 5 anos, a tragédia aconteceu. Ela e o marido saíram para apanhar folhas de mandioca e, quando voltaram, deram de caras com guerrilheiros do LRA.
O marido foi agredido até à morte. Os guerrilheiros viraram-se depois para ela e perguntaram-lhe se também queria morrer. Eu disse que sim. Estava fora de mim. Depois um homem aproximou-se para me cortar os lábios. Eles eram 7. Aquele que me pareceu ser o líder disse não. Depois disso, pegaram numas tesouras. O chefe voltou a dizer não. Mostraram-lhe uma lâmina afiada e o chefe aceitou, apenas assentindo com a cabeça. Foi com isso que me cortaram os lábios e ao mesmo tempo insultavam-me. De tão assustada, Josiane ainda não consegue sair de casa. Um bocado de pele da perna foi-lhe colocado na zona dos lábios. Ela está ainda a ser acompanhada por um médico. Esta violência desenfreada provocou ainda um outro problema a esta região: órfãos. Dezenas de milhares de crianças perderam os pais ou caíram na extrema pobreza, o que significa que os pais não as podem sustentar. Não existe qualquer orfanato em Doungou. Mais uma vez foram pessoas como a irmã Angelique que lutaram para arranjar soluções. O que me faz chorar é quando não consigo encontrar ajuda para estas pessoas vulneráveis que tento apoiar. Por exemplo, as crianças são muito suscetíveis às doenças. O hospital é caro. Essas pessoas, as crianças, elas também têm direito a viver. Não ter dinheiro para as levar a um hospital, isso faz-me chorar. A irmã Angelique estava algo relutante antes de receber a primeira criança, mas depois de descobrir que não havia mais ninguém, ela acabou por aceitar. Mas devido à falta de comida específica e de cuidados médicos, a criança morreu. Muitos meses depois, contudo, ao perceber o desespero à sua volta, Angelique aceitou outra criança. Nesta altura, a casa dela é um orfanato improvisado de apoio a bebés doentes e crianças. O incansável trabalho da irmã Angelique não passou despercebido. Mais do que heroína local, ela já ganhou também o reconhecimento internacional. A Agência das Nações Unidas para os Refugiados ficou tão impressionada que decidiu atribuir o prémio Nansen a Angelique, o que vai certamente atrair muitos dos fundos de que a irmã Angelique necessita para construir o verdadeiro orfanato e desenvolver o ensino. Ainda apenas com as mais rudimentares instalações, o dinheiro vai ajudar muito. Esta escola é a única iniciativa do género na região. E vão ser pessoas como a deslocada Melanie que vão beneficiar com tudo isto. Hoje é, aliás, um grande dia para Melanie. Ela vai às aulas pela primeira vez, desde que foi raptada. A Melanie está hoje connosco pela primeira vez na escola de alfabetização. Notei que ela é muito aplicada. Disse-me que, antes de ser raptada, sonhava um dia ser parteira ou professora. Há aqui raparigas que foram sequestradas quando ainda andavam na escola. Elas cumpriram o resto do tempo em cativeiro e agora têm 18 anos, são adultas. Podem recomeçar os estudos com outras crianças e assim a nossa escola vai poder ajudá-las a viver os sonhos que tinham antes de serem raptadas. Patrícia sonha com a paz e em assentar em Doungou. Ela está de saída para a ronda matinal a vender pão, uma das aptidões que aprendeu com a irmã Angelique. Patrícia é a única fonte de rendimento da família e ganha a tira para os gastos. Ela fugiu da aldeia onde vivia há 2 anos, quando 3 dos seus filhos foram raptados pelo LRA. A filha foi mesmo violada, mas conseguiu escapar. Um filho acabou por regressar, mas o mais novo está ainda desaparecido e presume-se que morto. Perdoar, mas jamais esquecer. Posso dizer que consigo perdoar, mas quando penso no que aconteceu aos meus filhos, dói-me muito. Se o exército de resistência do Senhor fosse apenas um homem ou um rato, eu matava-o. A paz nesta região é muito frágil e as cicatrizes são profundas. Embora os terríveis pesadelos jamais se dissipem, é graças a pessoas como a irmã Angelique que os sonhos de um tempo anterior ao LRA podem regressar. E com esses sonhos surge também um novo sentimento de orgulho, de dignidade, de esperança.